Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Chegamos ao último capítulo do livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 22. Abramos juntos a palavra, mais uma vez, agora, para ouvir a pregação. Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi, vi. Prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Oremos ao Senhor. Nesta hora, Senhor, clamamos que nos dê entendimento para continuar estudando a Tua Palavra, ouvindo a pregação da Tua Palavra. Nesta hora, ó Senhor, clamamos que tenhas misericórdia das nações, e que o Teu Evangelho que se espalha sobre o mundo alcance mais e mais pessoas de diversas tribos, povos, línguas e raças. Senhor, nós rogamos a bênção do Teu Espírito para entender a Tua Palavra e aplicá-la à nossa vida. Senhor, nós clamamos que através do testemunho da Tua Igreja, que deve ser sal e luz para este país e para todas as partes do mundo, que o Teu reino venha, ele avance, cresça, prospere, se espalhe poderosamente, graciosamente,
até a volta de Cristo. Senhor, nós clamamos para que as guerras cessem, a violência ela termine, e que assim, Senhor Deus, haja paz no mundo. E nós sabemos que o caminhar de tudo isso se dará em preparação, à medida em que Tua igreja avança pregando o Evangelho do Reino, e assim anuncia o retorno glorioso do nosso Redentor Jesus Cristo, quando nada mais, nada ruim haverá mais, quando nenhuma dor ou enfermidade, lágrima, choro ou luto, guerras, doenças, destruição e morte, violência, nada disso mais haverá. Assim, Senhor, nós rogamos para que a Tua igreja, que aqui já experimenta o céu na terra, esteja pronta, preparada para este grandioso dia. Clamamos por nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, dos nossos governantes, dos nossos legisladores, dos nossos juízes, que o Senhor transforme os seus corações, que o Senhor desperte e reavive a Tua igreja, para que cumpra o seu ministério e pregue o Evangelho para todas as classes indistintamente. Nós clamamos ao Senhor pela Tua igreja, que vive tempos difíceis e sombrios, que possa claramente enxergar que vive na luz, e que já experimenta a verdadeira liberdade em Cristo, e que não se deixe aprisionar pelas ideias, pelos ditames dos homens deste mundo. Visita, Senhor Deus, a cada família aqui representada. Visita as famílias que não podem estar aqui conosco nesta manhã. Visita os irmãos que estão enfermos, ou de Covid, ou de síndromes gripais, ou de outras doenças, ou estão abatidos, estão com medo de toda essa situação. Anima e fortalece os seus corações, ó Senhor, para que não deixem a congregação, mas retornem à casa do Senhor, onde nós somos renovados e lembramos de todas estas promessas gloriosas, todas elas vêm dos céus. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora, e abençoa o Teu povo aqui, em nome de Jesus é que oramos, amém. Nós temos, irmãos, então, o último capítulo de número 22, do livro do Apocalipse. Introdutoriamente, eu gostaria de lembrar aos irmãos o que vimos no capítulo anterior. Começamos a observar, começamos a trabalhar, vimos que João vê aquilo que o Senhor Jesus o revela. Ele estava exilado na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho, e ele recebe uma palavra cheia de esperança e fé, que deveria ser transmitida para as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vemos isso inicialmente, porque está registrado neste livro, mas estas cartas, que estavam incluídas no livro das Revelações, o livro do Apocalipse, juntamente com o livro completo, também deveria ser lida em outras igrejas e transmitida no decorrer das eras. Vimos que a revelação final mostra a glória da noiva de Cristo, a igreja. Vimos que o Apocalipse apresenta, a partir do capítulo 21, a gloriosa imagem que, em última instância, reflete nosso lar celestial como igreja triunfante. Como igreja militante, ou seja, a igreja peregrina no deserto deste mundo, nós buscamos o ideal. O Apocalipse o revela, capítulo 21 já começa a mostrar isso para nós. Mas isso não quer dizer que a igreja que milita não experimenta destes benefícios já conquistados por Cristo espiritualmente. Ou seja, o ideal é revelado, não haverá mais choro. Nós vamos experimentar isso de forma ideal na glória celestial. Lembre-se do princípio do já e do ainda não. Ainda não experimentamos isso de forma completa, mas já experimentamos em Cristo, quando, por exemplo, os nossos entes queridos, eles morrem no Senhor, e nós temos a esperança de que um dia iremos reencontrá-los. Lembrem-se que essa revelação então nos mostra que a igreja militante pode e deve aplicar os últimos capítulos, por exemplo, do livro do Apocalipse, quando revela a glória da noiva do Cordeiro. A igreja militante aqui é descrita
Veja como o Senhor a enxerga, como ela aparece diante dos olhos de Deus, mesmo ainda caminhando, militando nesta terra. João falou sobre a igreja em termos elevadíssimos. Nós aprendemos isso quando estudamos o capítulo 21, dos versículos 9 ao 21. Nós notamos isso, vimos de forma maravilhosa. Mas eu queria introdutoriamente hoje extrair alguns elementos que descrevem a extensão do que por vezes nós não enxergamos, de como Cristo vê a igreja e de como a igreja precisa, de acordo com a palavra do Senhor, se enxergar. A realidade contemporânea da igreja é descrita aqui no capítulo 22 e como nós já começamos a ver no capítulo 21 do livro do Apocalipse. E, embora o apóstolo João apresente esta realidade de forma ideal, repito, existe um princípio espiritual aqui no livro, ele está presente, como também em outras passagens do Novo Testamento. Por exemplo, capítulo 21 nós vimos, versículos 11 e versículo 23, a igreja sendo descrita ou sendo relacionada à luz. A noiva de Cristo, ela esplende como luz na terra, como a luz na terra, e de fato esse é o seu chamado dado por Cristo. Marquem Apocalipse 22 e vejam comigo Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Atos capítulo 13, por exemplo, diz: porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Veja, o Novo Testamento já mostra, já revela no ensino do nosso Cristo e dos apóstolos, uma situação espiritual já experimentada pela igreja neste mundo, que reflete a sua condição ideal. Então, Apocalipse 21 e 22 aponta para algo que será experimentado de forma completa na consumação de todas as coisas, mas que a igreja não pode esquecer, já vivencia neste mundo. Isto é algo maravilhoso. Segundo aos Coríntios 6, vamos ver, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 14. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo de número 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Notem que nessa relação feita pelo apóstolo, ou nessa comparação, ele vai dizer que se o crente se coloca em um jugo desigual com o incrédulo, é como se ele buscasse promover uma comunhão impossível, luz e trevas. Onde a luz chega, as trevas se dissipam, elas saem. Onde há ausência de luz, as trevas dominam. Então, essa linguagem, ela é presente no Novo Testamento. Eu poderia citar outra passagem escrita pelo apóstolo Paulo: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículos 8 e 9. Então, a igreja é descrita, a noiva de Cristo, como luz. Ela é descrita também como valiosa. Veja, lá em Apocalipse 21 nós vimos isso. O Apocalipse representa a igreja como tão preciosa para Deus quanto o ouro e joias de grande valor. Está lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 29. E isso também se sustenta na revelação do Novo Testamento.
com respeito à posição da igreja aos olhos de Deus, pois os cristãos executam as obras do Evangelho que glorificam o nome de Deus. Quando o cristão não faz isso, ele está negando aquilo que deveria ser. Os cristãos também glorificam o nome de Deus quando exercitam a fé que reflete o valor da igreja diante de seu Senhor. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ele vai fazer uma comparação. O nosso fundamento é Cristo, pedra angular, e os apóstolos e profetas como este alicerce da nossa fé. Então, essa ideia de valor, de preciosidade, é ensinada também no Novo Testamento como um todo. Por exemplo, outra passagem: para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 7. Então, a igreja sendo vista como algo de grande valor para o seu Senhor, ela é luz, ela é valiosa. Então, essas imagens dos últimos capítulos do livro do Apocalipse se aplicam à noiva de Cristo, no sentido ideal, o ainda não, no sentido espiritual, o já, o agora, que nós estamos vivendo. A igreja também, ela é segura. Veja, a noiva de Cristo não foi deixada em condições de indefesa, ou em condições indefesas, em condições insalubres, em condições a entrega sem qualquer cuidado, em um mundo agonizando em pecado e morte. A igreja não foi entregue por Cristo a este mundo incerta de seu futuro. Antes, veja, Apocalipse 21 vai nos lembrar, a partir do versículo 12, que ela conta com um fundamento que lhe oferece segurança e muralhas impenetráveis em Cristo Jesus. Capítulo 21 mostra que ela é descrita como a Nova Jerusalém, uma cidade fortalecida, uma cidade fortificada. Isaías profetizou o futuro glorioso da igreja, apesar de as crises correntes do Israel literal em seus dias acontecerem. Ele vai falar da gloriosa Sião. Ele disse: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Isaías 26. Isaías 60, que nós lemos no domingo passado: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías 60, versículo 18. No domingo passado não, no domingo passado nós falamos sobre a ceia, sobre o culto. No domingo retrasado, no último domingo que nós trabalhamos, encerramos o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Então, irmãos, notem, a igreja é luz, ela é valiosa, ela é segura. Nós lemos isso na liturgia desta manhã. Vejam novamente comigo, Mateus 16, vamos lá. Mateus capítulo 16. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que é que estavam pensando os homens a respeito dele, a partir do versículo 13, Mateus 16, ele vai perguntar aos seus discípulos o que é que o povo dizia ser o Filho do Homem. A resposta dos discípulos, versículo 14, foi: alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, o último grande profeta, Elias, que alguns acreditavam que a profecia de Malaquias falava que Elias, como ele não experimentou a morte, ele viria novamente. Só que a profecia falava de que um último profeta viria no espírito dos profetas, ou seja, ungido por Deus como um grande e último profeta semelhante a Elias. Era uma referência a João Batista. Alguns pensavam que Jesus era também. Os judeus acreditavam também que Jeremias poderia voltar, ou algum dos profetas. Mas aí Jesus continua no versículo 15 e diz assim: mas e vocês? O que é que vocês dizem a meu respeito?
Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, representando todo o colégio apostólico, versículo 16, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus prossegue e diz: olha, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi o teu entendimento que revelou estas coisas a você, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, ele vai dizer, que está nos céus. E aí o versículo 18, que eu queria destacar: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava falando que edificaria a sua igreja sobre o fundamento da declaração de Pedro. Jesus não estava defendendo aqui, como o romanismo entende por dogma, que Pedro estava pretendendo ser o primus inter pares, ou o primeiro entre os seus pares, o dogma da pretensão petrina, como se ele fosse o primeiro papa, o primeiro líder. Não, mas o que Jesus está dizendo é que a pedra onde ele edificaria a sua igreja, e 1 Coríntios capítulo 3 define isso muito bem, era o fundamento com o qual a sua igreja até hoje permanece sustentada, o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como a pedra principal, a pedra angular. Então, ele edificaria sim a sua igreja, e Pedro ali estava representando os apóstolos sobre o fundamento apostólico. Por isso que ele diz: você é pedra. 1 de Pedro capítulo 2 vai falar também deste fundamento. Então, a ideia é essa mesma. Mas existe algo aqui impressionante também, que por vezes nós nos esquecemos. Muitos interpretam as palavras de Jesus, finais, do versículo 18, de forma contrária. Veja, Jesus diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por vezes nós pensamos o contrário, que Cristo diz que o inferno vem e ele não vai conseguir entrar na igreja. Mas a imagem é contrária. Veja, as portas do inferno não prevalecerão. A ideia é de um exército que tenta derrubar as portas ou os portões de um castelo, que era a sustentação final de um forte, e estas portas não vão resistir. A ideia é contrária. Por vezes nós pensamos, é a igreja que vai fechando as portas. Não, é a igreja que avança. Ela é luz, ela é valiosa, ela é segura. O inferno não tem poder contra aquele que é descrito na Bíblia como o cordeiro vencedor. Fala de avanço, onde o evangelho chega, onde a nova Jerusalém se estabelece, as portas de Sião estão sempre abertas e é um lugar seguro. O inferno não chega, ele se tranca, porque ele sabe que quando a pregação do evangelho é proclamada, ela não consegue se sustentar, ela se rompe, ela se abre, e o Senhor então liberta encarcerados, cativos, ele traz vida aos mortos. Então, Jesus Cristo é aquele que descreve a sua igreja deste modo, desta forma, e porque ele é o fundamento definitivo da sua igreja, a Escritura diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, disse o apóstolo Paulo, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Notem, o fundamento que dá segurança à igreja de Cristo é o próprio Cristo. Se a igreja tenta estabelecer outro alicerce, outra fundação, não permanecerá de pé. A história comprova isso. Ela vai ruir. O fundamento que não é Cristo não permitirá, ou não se sustentará quando o vento forte vier, a tempestade,
o transbordar dos rios bater contra a casa, grande será a sua ruína. A igreja também é descrita como influente, notem, por causa das provisões de Deus para a sua noiva. Apocalipse 21:16 nos lembra que da glória dela diante dele e do fundamento seguro que ela tem, que ela possui em Cristo, o Senhor lhe prometeu grande influência no mundo. Então a igreja é luz, ela é valiosa, ela é segura, ela é influente. Ela será exaltada sobre os montes para que todos os povos afluam até ela. Isaías capítulo 2 diz isso. Será como um renovo pequeno que cresce até se tornar um alto e grande cedro que oferece sombra e proteção. Ezequiel 17 diz isso. Ou um rio crescente que sai de Deus e inunda o mundo. Ezequiel 47 fala sobre isso. Uma rocha que se torna uma montanha e vence toda a oposição. Daniel capítulo 2 fala sobre isso. Ou nas palavras de Jesus, uma semente de mostarda que cresce para grandes proporções e o fermento que leveda toda a massa, o bom fermento do reino. Então, por causa dessas promessas proféticas, veja, o Senhor a comissiona, com base em sua autoridade universal, a fazer discípulos de todas as nações. A igreja, ela então é a influência de Cristo no mundo, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, lembrem-se do Evangelho de João capítulo 3, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pregação do Evangelho anuncia a graça de Cristo para pecadores como nós, e onde a luz brilha, onde a igreja exerce a sua influência, onde ela reconhece o seu valor como uma preciosa joia do Cordeiro, ela então cumpre o seu papel e missão, sempre segura de que é guardada por aquele que combate os seus e os nossos inimigos. O que temos então em Apocalipse capítulo 22? Veja comigo os primeiros versículos de 1 a 5, Apocalipse 22. Uma última característica aqui que eu queria começar a ver com os irmãos. O apóstolo então recebe de Cristo esta revelação por meio do seu anjo. A igreja também, ela é vista como médica. Por isso que os antigos tinham o costume de chamar, nós vemos muito isso nos escritos do século 17, dos puritanos, a igreja como um hospital para as almas. Os pastores, até final do século XIX, eram vistos como os médicos das almas. Infelizmente, com o advento da modernidade, início do século XX, os pastores deixaram de ser vistos assim, e os seus gabinetes se esvaziaram, e se profissionalizou algo que sempre foi um trabalho pastoral por séculos. A sociedade via o pastor como o médico da alma, trabalhando em um grande hospital para as almas, que é a igreja de Cristo. Vejamos então, versículos de 1 a 5, Apocalipse 22, mais uma vez. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O que João vê aqui é a influência da igreja entre as nações, para a promoção da cura. O que seria essa cura aqui? A remoção da maldição, a salvação e a luz sobre os povos.
Então, cura aqui implicaria remoção da maldição, salvação e luz para os povos. Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, nós aprendemos que Cristo inaugura essas bênçãos do novo pacto durante seu ministério terreno. Isaías profetizou sobre isso, Isaías 53 fala sobre isso, que o Messias traria cura salvadora às nações, ele curaria as nações. Quando Jesus veio, então, no primeiro século, ele veio para curar. Veja, 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo de número 2, vamos conferir. A partir do versículo 21, 1 de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 21. Quando Jesus veio no primeiro século, ele veio para curar. 1 de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 21 diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E aí veja o versículo 24, que é o versículo em questão. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E aqui você tem uma citação de Isaías 53, pelo apóstolo: por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então Jesus vem para curar e para libertar os homens do cativeiro. Então, a igreja de Cristo, cumprindo o seu papel de médica das almas. O remédio não é seu, o tratamento não é próprio da igreja, mas ela cumpre o seu chamado. Veja, a autoridade da igreja não é magisterial. A autoridade da igreja é declarativa e ministerial, ou seja, ela declara a palavra de Deus, ela ministra os dons que Deus lhe concedeu. Cristo age no mundo por meio da sua igreja, porque ela já experimenta em Cristo todos esses benefícios. Vou repetir: ela é luz, ela é valiosa, ela é segura, ela é médica. Notem, o que João está vendo então em Apocalipse 22, é importante que nós tenhamos isso claramente em nossa mente hoje. É uma realidade experimental desde o primeiro século. Então, a sua extensão, é óbvio, ainda não se completou. Mas é inegável que quando a igreja assumiu a sua posição, entendendo o seu papel e confiando única e inteiramente na graça de Jesus, ela foi uma bênção para os povos. Quando ela deixou de fazer isso, ela então perdeu o seu poder, a sua influência, o seu brilho. Ela não foi mais médica porque ela estava doente. Notem, Apocalipse 22 mostra-nos algo glorioso que nós precisamos nos apropriar hoje como crentes. O capítulo então nos mostra que há um rio ali, no que João vê como a nova Sião, a nova Jerusalém, um rio de água pura. Versículo 1 do capítulo 22. Um rio cheio da água da vida, claro como cristal. Este rio, ele flui do trono de Deus, que também é o trono do Cordeiro, ou seja, o trono de Deus, à destra do Pai está o Filho de Deus, o Cordeiro Santo. E comparando esta passagem com outras, o que é que nós notamos? Nós percebemos que o Senhor diz algo também no Evangelho de João, que profecias antigas falam sobre esta maravilhosa promessa. Notamos que este rio é o Espírito Santo, fluindo não apenas do trono de Deus, onde tudo começa, mas também do coração dos próprios crentes, dos membros da Nova Jerusalém.
João capítulo 7 nos diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E notem, em João capítulo 7, versículo 39, o próprio apóstolo que recebe a revelação que nós estamos estudando, entendeu o que Jesus estava dizendo por inspiração do Espírito Santo e disse assim: isto ele, Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quem cresce em Jesus receberia o Espírito Santo e do seu interior fluiriam rios de água viva. João completa dizendo: pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado. Como entender isso aqui? Só pode haver salvação na vida de um homem se ele se tornou a habitação do Espírito. Ele está falando de duas coisas aqui. Ele está falando de regeneração, mas ele está falando também do marco histórico da inauguração deste tempo, que aconteceria em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Quando ele fala no final aqui: pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então haveria o marco histórico da inauguração de tudo que nós estamos vendo aqui. Atos 2, no dia do Pentecostes, quando o povo de Deus, a começar dos apóstolos, receberia poder para testemunhar que a igreja é luz, que a igreja é valiosa, que a igreja é segura, que a igreja é médica de Cristo Jesus para este mundo. Isso faz sentido porque a cidade santa de Jerusalém, ela é um símbolo desse grande corpo formado pelos crentes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa visão particular aqui, do capítulo 22 inicialmente, que João nos transmite, se baseia em pelo menos 3 profetas do Antigo Testamento. Um deles nós lemos hoje, lá Joel capítulo 3. Mas Zacarias também fala sobre isso, e Ezequiel. Eu vou citar aqui Zacarias para os irmãos. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, ou seja, abundantes águas. Joel, nós lemos no capítulo 3, também falou sobre isso. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mamarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Na forma da visão que Ezequiel nos dá, essa água flui para fora do templo. Essa é uma visão muito bonita. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel 47. Vamos lá. Ela flui para fora do templo, sobre o umbral, e se aprofunda cada vez mais à medida em que segue o seu curso. Ezequiel 47, versículos de 1 a 5. Ezequiel 47, versículos de 1 a 5. Depois disto, o homem que me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam das águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Notem, vai crescendo o volume. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado,
rio pelo qual não se podia passar. O profeta fala a respeito de uma abundância de águas que, na linguagem profética, apontava para esse crescimento glorioso do Evangelho sobre o mundo. Outro profeta ainda falou que o conhecimento do Senhor se espalharia sobre o mundo, e ele vai usar a mesma linguagem, assim como as águas cobrem o mar. A ideia de abundância, de volume, de crescimento glorioso e espiritual. Voltem comigo para Apocalipse 22, notem que a árvore da vida, então, está alinhada em ambos os lados do rio, indicando que a árvore da vida é um tipo de árvore, de que existem várias árvores, e este tipo de árvore é capaz de produzir uma safra diferente de um tipo de fruta todo mês. Não apenas isso, mas as folhas dessas árvores são úteis para curar as nações. Ezequiel já havia visto isso, quando no capítulo 47, ele diz: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. E no capítulo 4, ele ainda disse: junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ezequiel 4, versículo 12. A profecia de Ezequiel fala sobre a mesma imagem. Então, à medida em que esta cidade gloriosa avança, e qual é o seu objetivo, qual é a sua culminância? Alcançar sua bênção, que será completa, ideal, como temos visto, no dia glorioso da ressurreição dos mortos. O que é que nós vemos aqui? O que é que nós vemos nesse ponto? Que a maldição que havia sido lançada no início do mundo, já não mais haverá. Nunca mais haverá qualquer maldição, diz o versículo 3 de Apocalipse 22. Veja aqui, mensagem gloriosa. A árvore da vida foi privada aos nossos primeiros pais, porque imaturamente deram ouvidos à voz do dragão, a antiga serpente e o diabo, e desobedeceram a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram expulsos do jardim para que não tivessem acesso à árvore da vida. Apocalipse 22 agora mostra que há uma restauração. A maldição que havia sido lançada no início do mundo, finalmente foi desfeita. A pergunta é, meus irmãos, isto ainda será experimentado pelo povo de Deus? Você de fato crê que ainda está em maldição, ou sob maldição, e que só estará liberto quando Cristo voltar? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente, e nós já vimos isso, que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Finalmente foi desfeita a maldição, nunca mais haverá qualquer maldição. E a razão por que não haverá mais maldição, notem o final do versículo 3. É porque o trono de Deus e o trono do Cordeiro estão no meio desta cidade. Os servos de Deus o servirão verdadeiramente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não foi a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 5, versículo 8? Olha o que diz aqui a continuação, no versículo 4. Os seus servos o servirão, final do versículo 3, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Eles têm o nome do Cordeiro em suas frontes. Isso é simbólico, nós já vimos. Nos ajuda a identificar os 144 mil lá do capítulo 14, ou seja, é um número que apresenta a totalidade dos eleitos de Deus.
espalhados sobre a face da terra. É um número inimaginável de gente que foi salva na história dos homens. Nós não temos como contar. Nós só precisamos crer, irmãos, nestas promessas e viver e avançar, cumprindo o propósito da igreja. Não há mais maldição. Para aqueles que estão em Cristo, não há mais maldição. João então vai repetir o que foi dito no capítulo anterior, para reforçar esta verdade. Versículo 5: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A ideia é, porque a luz, grande luz, vindo constantemente do Senhor, do seu trono e do seu Filho Cordeiro, não há necessidade mais de luz artificial, e os habitantes da Nova Jerusalém reinarão para todo o sempre. Nós experimentamos isso aqui, não ainda, repito, de forma ideal, mas já experimentamos tudo isso, meus amados irmãos, e aguardamos aquilo que será completo e ideal no retorno de Cristo. Isso faz com que até mesmo aqueles que não enxergam a luz neste mundo, porque foram privados da sua visão, consigam enxergar a luz que veio ao mundo e ilumina o coração de todo aquele que nele crê, Jesus Cristo. Essa é uma gloriosa verdade. Quantos enxergam e percebem o mundo de Deus nesta vida, mas não conseguem crer nestas coisas, porque não conseguem compreender a preciosidade que é a mensagem do Evangelho. Segundo momento, eu quero ver com vocês, e vamos ficar até aqui, versículos de 6 a 10. A profecia, então, ela não foi selada. Versículos 6 a 10 diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, podemos traduzir também, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse então tem um desfecho, ele tem um epílogo, que começa aqui e vai até o final da visão, até o final do livro. Até o versículo 5 nós temos toda uma descrição do que é a Nova Sião ou a Nova Jerusalém, que começou no capítulo 21, vai até o capítulo 5 do capítulo 22, que nós estamos estudando. A partir do capítulo 22, versículo 5, a partir do versículo 6 até o final, você tem então agora a conclusão do livro, o epílogo do livro. Veja só, ele começa aqui, continua até o fim da visão, e o que temos? Um dos anjos que derramou uma das taças da ira é o mesmo que deu essa visão gloriosa da Nova Jerusalém para o apóstolo. E ele vai continuar a falar com João. O que é que ele vai dizer? Que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então elas são dignas de toda aceitação. Elas são críveis. E aqui o anjo está repetindo uma garantia que o próprio Deus havia falado do seu trono no capítulo anterior. No capítulo 21, versículo 5, diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve. Está lá, capítulo anterior, versículo 5, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Veja como o Senhor se identifica. Deus é identificado pelo anjo como sendo o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, ou dos santos profetas. A palavra aqui na língua grega é hagios, que é santo na língua grega. Hagios é santo.
O Senhor então é aquele que sela para nós algo muito claro, que nós temos aprendido no livro do Apocalipse. A visão que João nos dá é uma visão que esteve desde o princípio repleta, cheia, saturada do Antigo Testamento, de suas profecias. Citamos Joel, citamos Isaías, citamos Daniel, Ezequiel, os salmos da Bíblia. Então, o Senhor revelado aqui é realmente, e aí o anjo vai dizer, vai reforçar, é o Senhor dos santos profetas. Os profetas falaram por meio de Deus, falaram em nome de Deus, por meio do Espírito de Deus. Então aqui dá um reforço muito importante do que é o livro do Apocalipse para a igreja. E um dos grandes temas negligenciados do livro, que nós procuramos mostrar aos irmãos no decorrer dos nossos sermões, é novamente aqui mencionado. Veja, um dos grandes temas negligenciados do livro é que o Senhor vem rapidamente. Ele diz aí, olha, eis que venho sem demora, versículo de número 7. Isso não é a mesma coisa que dizer que quando ele vier, sempre que for, a sua vinda será repentina. Só quando ele diz. João nos tem dito que desde o primeiro versículo, estas coisas aconteceriam em breve. Está lá no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 1. E aqui ele diz que o anjo do Senhor foi enviado para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É o que está aqui no final do versículo 6. Então, a palavra é a mesma em ambos os casos. Os eventos preditos estavam atingindo os habitantes do primeiro século e foram esmagadoramente cumpridos no primeiro século. Aqueles irmãos que ouviram estas palavras naquela época viram esmagadoramente a maioria das profecias se cumprirem. Ele vinha sem demora. Ele em breve faria acontecer tudo o que disse. Um outro argumento que pesa sobre isso, por exemplo, é quando você toma Daniel capítulo 12, versículo de número 4. Lá no livro do profeta Daniel, acontece algo diferente. Daniel foi instruído a selar as palavras da sua profecia, porque ainda demoraria um pouco a acontecer tudo isso, ou tudo aquilo que ele recebeu. Está lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, é importante você conferir. O argumento a favor desta conclusão tem que ser comparado com outras profecias. Então, João é informado de algo muito diferente do que foi dito a Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Ou seja, selar era amarrar ele bem amarradinho, era trancar ele, para que ninguém abrisse. Tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Foi diferente. O que é que isso significa? Que Daniel foi instruído a selar sua profecia para eventos que não aconteceriam em seu tempo, mas muito tempo depois. Duraria mais de 4 séculos para acontecer. Agora veja como João foi instruído. Ele foi instruído de forma diferente, a não selar as palavras de sua profecia. Por quê? Porque não levariam 20 séculos para que tudo isso acontecesse. Então, João não apenas não sela as suas palavras, mas ele vai abrir as palavras que estavam seladas no livro do profeta Daniel. As profecias que se concretizariam ao mesmo tempo, juntamente com outras profecias gloriosas que vimos no Antigo Testamento. O Senhor Deus dos santos profetas havia enviado esta visão para o apóstolo João. E esta passagem, portanto, vejam, irmãos, contém a 6ª bênção que é dada no livro do Apocalipse. Nós temos 7, esta é a 6ª, versículo de número 7 aqui diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Para todos os efeitos, esta é a mesma bênção com a qual o livro começou. E não só isso, devemos enfatizar mais uma vez a razão porque há uma bênção para quem lê o livro do Apocalipse, quem ouve o livro do Apocalipse e quem guarda todas estas coisas escritas no livro. Apocalipse capítulo 1 nos diz: bem-aventurados aqueles que leem
e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, iria acontecer, e a Jerusalém do primeiro século iria cair, e a era então judaica, ela iria se extinguir, e a era agora cristã, ela ganharia força e corpo, e cumpriria todas as profecias antigas. O anjo que comunica isso, mais uma vez, vai perceber o apóstolo fraquejando, versículos 8 e 9, percebam, ele deve ter sido um anjo de grande glória, de grande magnitude, beleza, porque João comete o mesmo erro novamente, o erro de tentar adorar um servo semelhante a ele, um conservo de todos aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Versículos 8 e 9, ele então ouve, e quando ouve e vê, ele se prostra aos pés do anjo, e ele faz isso para adorá-lo. O versículo 9 então diz que o anjo o exorta, o adverte, não faças isso, vê, eu sou conservo teu, eu sou conservo dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus, adora a Deus. Então, eles precisavam observar aquilo que é um princípio claro, desde que Deus chamou um povo para si. Nenhum homem ou anjo é digno de adoração, exceto o nome do nosso Senhor. Aqui, então, irmãos, nós temos algo, inicialmente, eu, como prometi, vou ficar por aqui, que nos lembra a importância deste livro. Nós vamos deixar a parte final e conclusiva para a próxima mensagem. Mas me permitam lembrar aqui alguns detalhes importantes que começamos a ver desde o início. E como isso não nos desanima na caminhada, mas nos anima a crer, repito, que tudo aquilo que Cristo disse se cumpriu na história. Ele disse que viria e traria juízo sobre aqueles que o rejeitaram, e era uma referência aos israelitas do primeiro século, aqueles que não receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, e que confiavam em todo um sistema que as profecias diziam, apontavam para Cristo e iriam cair. E porque eles não creram, eles crucificaram e mataram a Jesus. Mas muitos, e lembrem-se, a partir dos judeus, de onde nós temos os apóstolos, os primeiros cristãos, abraçaram a fé. E assim a fé não ficaria limitada a um povo, mas cumprindo as profecias, alcançaria as nações. João está percebendo aquilo no mundo de sua época, e Jesus diz que o juízo viria, porque agora Cristo havia escolhido uma nova noiva, a sua igreja. A igreja então precisa ter essa compreensão, sabendo que as profecias confirmam quem Cristo é para nós. Ele é o nosso profeta perfeito, que a sua palavra é real, que nós precisamos ouvi-la, crer firmemente nela e anunciá-la, cumprindo a nossa missão. A missão da igreja não é política, a missão da igreja não é social. A missão da igreja é, cumprindo o seu papel declarativo e ministerial, poderes dados pelo Senhor, é proclamar o evangelho da graça de Deus. E esta mensagem todos devem ouvir, do menor ao maior. Cristo é o Senhor. Esta é a mensagem que nós devemos receber. Este é o entendimento que nós precisamos ter. Quem é a igreja de Jesus? Me permitam lembrar aos irmãos, nós vimos hoje, introdutoriamente, isso é glorioso. Quem é a igreja de Cristo Jesus? Ela é a médica para este mundo doente. Ela deve anunciar a mensagem poderosa do Evangelho, que liberta o homem dos grilhões do pecado e da ignorância espiritual, e os cura, quebrando toda a maldição. A igreja é a médica que Cristo colocou neste mundo para, através da proclamação do seu Evangelho, por meio da sua influência entre as nações, trazer luz e salvação. Nós precisamos estar atentos, irmãos, a tudo isso, pois nós vivemos tempos sombrios, onde a igreja novamente precisa cumprir o seu papel de ser luz para esse mundo, trazer salvação para esse mundo.
Aqueles que estão em Cristo são verdadeiramente livres. E nós não podemos nos deixar levar por declarações, decretos ou leis injustos, que vão contra a lei natural e a lei divina. Nós somos livres em Cristo para proclamar a verdade do Evangelho, e esta verdade remove toda maldição. Nós somos livres para tomar as nossas decisões em Cristo Jesus, em obediência à sua santa palavra. E como igreja nós precisamos abrir os nossos olhos para o tempo em que nós estamos vivendo. No último domingo nós percebemos como os governantes tratam a igreja e tratam as pessoas livres. Enquanto nós somos obrigados ainda hoje, depois de 300 vacinas nos braços, a cantar com máscaras, estava a maior confusão, com centenas de pessoas na orla da nossa cidade. Lá não havia nenhum passaporte vacinal, nenhuma conferência de vacinas, porque, diga-me ou faça-me o favor, é impossível que se controle aquela quantidade de gente, suada, gritando, pulando, babando, se cheirando, se beijando e fazendo mais o quê? Mas nós estamos aqui, por vezes, silentes. Entregamos a nossa liberdade a homens que não estão nem aí para a nossa liberdade. Eles querem um controle. E nós precisamos abrir os nossos olhos contra estas coisas. Em Cristo nós somos livres. E a igreja sempre cumpriu o seu papel, obediente, serva, cooperativa ou cooperadora dos governantes civis. Mas sempre se posicionou, toda vez que estas leis feriam a liberdade individual ou as leis naturais ou divinas, ela sempre se posicionou de forma muito firme. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os direitos precisam ser preservados, e nós temos direitos que estão sendo feridos. Nós precisamos ter a liberdade de decidir o que vamos usar, o que vamos comer, que remédios vamos tomar, que tratamento queremos, se queremos morrer em casa ou morrer nos hospitais. Mas nós estamos entregando isso cada vez mais nas mãos daquele que se avoluma e se apresenta como se fosse um Deus. Controla até mesmo dos pequenos envelopes de ketchup nas mesas das lanchonetes, ou dos saleiros que os hipertensos não podem ver, porque eles não têm liberdade para escolher se querem comer sal ou não. E a partir daí, irmãos, nós vamos perdendo a noção do papel que como crentes precisamos exercer. Repito, não é político, não é social, mas a vida espiritual da igreja trará claras implicações na maneira como nós pensamos e vivemos neste mundo, socialmente e politicamente, na maneira como nós cumprimos o nosso ministério enquanto crentes, na maneira como nós entendemos o que os governantes estão fazendo conosco. Sejamos honestos, a vida precisa seguir, e ninguém está negando o que nós passamos, mas também nós não somos tolos, à medida que nós estamos vendo o que o Senhor está fazendo, e como as coisas estão acontecendo. Mas parece que o desejo, a sanha por controle dos homens que não temem ao Senhor, cada vez mais aumenta. E você pode me perguntar, e pastor, como é que nós vamos mudar isso? Nós vamos fazer piquete nas praças, nós vamos erguer faixas, nós vamos sair por aí protestando? Não, a começar em nós, vivamos o Evangelho, testemunhemos da graça de Cristo, e nos posicionemos claramente a respeito das nossas convicções. Isso é diferente quando nós fazemos de maneira organizada e articulada, mas isso só começa quando nós compreendemos a influência que a igreja precisa exercer entre as nações, trazendo cura, salvação e luz. Não adianta você perder o seu tempo todinho discutindo política e brigando com as pessoas que pensam diferentemente de você, enquanto você não se ajoelha para orar, você não tem vontade de ler a palavra de Deus, você mal escuta o sermão, você não tem nenhum zelo pelo culto a Deus, você está fazendo tudo errado. Tudo começa aqui,
E a compreensão do crente é que, ligado aos céus, a sua batalha começa lá, e ele luta do alto contra aqueles que devem ser derrotados na terra. Essa batalha é espiritual e, portanto, a igreja precisa usar armas espirituais. Efésios 6, a ordem divina é, por meio do apóstolo: tome, cristão, toda a armadura de Deus. O que é que você está fazendo desarmado? Capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra, couraça da justiça, calce os seus pés com o evangelho da paz. E entenda que a igreja deve ser influente. Entenda que a igreja, ela está segura em Cristo Jesus. E que ela, porque valiosa aos olhos de Deus, ela deve ser luz. O Senhor ensinou estas coisas para João, que sairia, foi o único apóstolo que não morreu por martírio, e leria essas cartas, as cartas às igrejas e a revelação do Apocalipse para os nossos irmãos do primeiro século. E eu penso firmemente que ele não entendeu diferente esta mensagem. Ele não saiu de lá dizendo: mas Senhor, só depois de 2000 anos isso vai acontecer? Nós vamos morrer sem nenhuma esperança, otimismo, vamos morrer angustiados e desesperados. Não, eles sabiam que o que Jesus falou iria se cumprir. Não passaria a geração de João sem que aquelas coisas, todas elas, acontecessem. Repito e encerro com estas palavras: nós vivemos, irmãos, de fato, tempos sombrios, mas, com base no que ouvimos hoje aqui, quando a luz, ela chega onde há trevas, estas não resistem, as trevas se dissipam. Resta-nos saber que posição nós vamos tomar, resta-nos olhar para a história e perceber o que foi feito no passado, e como os cristãos padeceram toda vez que esqueceram do seu papel, do seu ministério. Lembrem-se, nós temos como fazer a diferença e podemos fazer. Orem, nós estamos engajados como Conselho de Presbíteros a estabelecer mais uma nova igreja na cidade de Aracaju, e queremos plantar mais igrejas. São luzeiros, são faróis neste mundo. Nós precisamos fazer isso, precisamos. Nos engajemos mais por algo que é tão importante, que o Senhor não despreza, que é a educação dos nossos filhos. Não entreguemos a educação dos nossos filhos nas mãos de gente ímpia. Não façamos isso. Não façamos isso. Nós podemos fazer grande diferença quando os vizinhos olharem para a nossa família e não perceberem tristemente o que tem acontecido em nosso meio. Divórcios e mais divórcios. Péssimo testemunho, tristeza. As pessoas olham para nós e dizem: por que ser cristão se vocês agem como nós? Eu ouço a gritaria todo dia na tua casa, panela voa, a confusão é grande, e você me chama para ir para a igreja? Tu é hipócrita, vai para a igreja e trata sua mulher desse jeito. Tu és um hipócrita, quer vir para a igreja e trata seu esposo desse jeito. Seus filhos, descontrolados, desobedientes, não tem ordem. Pais negligentes, que igreja é essa? No trabalho, são os que menos trabalham, são preguiçosos, enrolados, atestados inúmeros que são pegos. Nessa época agora, um espirro, está com Covid, pega atestado, fica em casa, cruza os braços, não faz nada. Cristãos não podem fazer isso. Começa, repito, com a gente, e o impacto e a influência certamente será grande se começarmos a pensar e agir diferente. Tudo isso tem a ver com o que nós aprendemos um pouco mais hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, ajuda-nos a receber a Tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a entender o tempo em que nós estamos vivendo, à luz deste precioso livro, que nos mostra como o Teu povo no primeiro século foi animado, foi encorajado a viver com esperança
e a confiar que a noiva de Cristo jamais seria abandonada. Ajuda-nos a entender, Senhor, o nosso papel e dá-nos a graça de que flua das nossas vidas, do nosso interior, rios de água viva sobre este mundo em trevas, esse mundo seco pelo pecado, que possamos brilhar a luz do Teu Evangelho em um mundo em trevas, perdido na escuridão, que possamos, ó Senhor, experimentar verdadeiro despertamento espiritual em nossos dias, entendendo qual é o nosso papel e qual é a nossa missão enquanto cristãos. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos muito de Ti. E assim entenderemos como tudo começa, e assim saberemos como cumprir os nossos chamados, vocações, nas distintas colocações que o Senhor nos dá, a fim de que sejamos cristãos de fato, e busquemos influenciar o mundo e trazer cura para ele, removendo a maldição, por meio do testemunho da salvação e luz que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós oramos assim, rogando ao Senhor que nos encontre preparados no dia do Teu retorno, que nos encontre lutando, batalhando pela fé que de uma vez por todas nos entregaste, que nos encontre, ó Senhor, desejosos de experimentar a vida ideal do reino consumado, porque aqui neste mundo nós já experimentamos espiritualmente de todos esses benefícios em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e por tudo agradecemos. Amém.